Boa tarde, meu querido e minha querida, entrando nessa horinha da tarde, que já são 18 horas e 19 minutos, para compartilhar uma palavra da parte do céu com você nessa hora. Já peço que você deixe o teu joinha e a tua curtida, que você compartilhe com outras pessoas e que Deus venha te abençoar nesse final de tarde, nessa viração do dia, em nome de Jesus, amém? Quer dizer para você que Deus é com você nessa tempestade que você está passando. Deus é com você. Não temas, crê somente. Não temas, tenha fé. Que Deus é com você nessa tempestade. Jesus tem socorro para você no meio à tempestade. Papai tem socorro para você. Olha só. Olha o que o texto diz aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22 aqui, até um pedaço que diz ali. Jesus anda por sobre o mar. Amém? Logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos e a embarcar e a passar adiante dele, e parando no outro lado enquanto ele despedia as multidões. E despedido as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Jesus gostava de ficar sempre sozinho com Deus, sempre para ter aquele particular com Deus, conversar com Deus sozinho. É assim que nós temos que fazer, nós temos que aprender a ter o nosso particular com Deus. Ninguém precisa saber que nós estamos orando. Basta nós entrar para o nosso quarto e conversar com Deus, e com certeza Deus vai nos ouvir, vai nos atender, com certeza, amém? Glória a Jesus. Então ele despedia a multidão. E despedido das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo na tarde, lá estava ele só. Ele e o Pai, amém? Melhor companhia do que essa, não é? Ele e o Pai. Entretanto, o barco já estava longe a muito estágio da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Talvez o vento está o contrário da tua vida aí, né? Talvez o vento está soprando ao contrário, está uma confusão. Talvez a tua casa, o teu cenário, a tua história, está uma confusão, não é? O vento tá soprando ao contrário aí. Mas eu digo que Deus está com você nessa tempestade. Deus está com você nesse vento aí. Deus está com você. Te prepara. Amém? Glória a Deus. E olha só, mais uma vez. Entretanto, o barco já estava longe e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre as águas. Jesus poderoso andava por sobre as águas, não é? Andava por sobre as águas. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomando de medo, gritaram. Eles já estavam super apavorados, tamanho era o vento, tamanho era a tempestade, eles no barco ali, pensando que iam morrer. E de repente, eles estavam tão assustados, e de repente aparece aquele homem vindo, caminhando em cima das águas. Eles pensam, é um fantasma. Vem vindo um fantasma em cima das águas, eles ficaram mais apavorados ainda. De repente, eles ouviram muita história de fantasma, para ter tanto medo de dizer isso, né? É um fantasma. E eles apavorados ali, gritando, e quase estavam tremendo de medo, né? Dizendo que era um fantasma. E tomando de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo. O papai está dizendo para você nessa hora, você que está sofrendo, você que está chorando, está clamando, você que está aí angustiado, angustiada, Deus diga para você: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, eu venci, você também vai vencer, você também vai vencer essa luta, essa tempestade, vai vencer em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, então tenha bom ânimo. Sou eu, diz o Senhor, não temais. Então respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, então, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Olha só a audácia de Pedro. Pedro ainda duvida. Para nós ver que nessa passagem aqui, Pedro duvidou. Pedro duvidou aqui. Pedro duvidou pela primeira vez, eu acho, eu não creio. Não lembro se ele duvidou antes, mas Pedro aqui duvidou. Mas, Senhor, se é tu mesmo, manda então que eu vou sobre as águas, porque se não fosse Jesus, não ia mandar ele vir. Ele ia afundar na primeira hora, não é? Então ele duvidou ainda. Duvidou se era o fantasma ou se não era. Senhor Jesus, se é o Senhor mesmo, manda que eu vou contigo sobre as águas até ti. Mas Jesus, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. E ele disse então a Jesus: vem, então vem.
E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Olha só, Pedro era o único privilegiado que andou por sobre as águas. Por sobre as águas, mesmo duvidando, ele foi. Com um pouquinho de medo, com um pouco de medo, ele foi. Porque as ondas eram muito fortes. O vendaval era muito forte. Ele estava realmente com medo. Amém? Glória a Deus, aleluia. E foi ter com Jesus. Então, reparando, porém, na força do vento, o vento era tão forte, ele teve medo. No momento que ele tirou os olhos, estava indo na direção do Senhor, caminhando super bem em cima das águas, mas de repente ele olha para os lados e vê a força do vento, a fúria do vento, daquele jeito, e certamente fazia um barulhão, principalmente no mar, né, que faz um barulho maior ainda. Ele teve medo. Ele teve medo. O que aconteceu quando ele teve medo? Ele afundou. Então, o que eu digo para você com essa palavra, meu querido, minha querida? Não tenha medo e nunca duvide. Se Deus mandou você caminhar por sobre as águas, vem de encontro a Ele. Não tira os olhos dele. Crê somente, amém? Aleluia, glória a Deus. E no momento que Pedro olhou para o problema, ele afundou. E muitas vezes é assim, Deus, a gente pede uma bênção para Deus, não é? Pedimos uma bênção para Deus. Deus diz, ok, eu vou te dar a bênção. Mas aí você, de repente, você recebeu um ok de Deus ali, recebeu uma tranquilidade, uma paz, e sabe que Deus vai te abençoar, vai te dar a bênção, mas você acaba duvidando no seu coração, porque você olha para o problema e acha que o problema é maior do que Deus. Você olha para o problema e pensa que é maior, e aí você acaba afundando e não recebendo a tua bênção. Acaba afundando e não recebendo a tua bênção, porque você duvidou no teu coração, você olhou para o problema, tirou os olhos de Deus. Você orou, Deus respondeu, você sentiu paz, tranquilidade no teu coração. Deus vai te abençoar, vai tirar você da situação, vai tirar você do problema, da dificuldade. Mas aí, de repente, você muda de ideia, o inimigo coloca coisa na tua cabeça, você deixa a brecha e ele entra por qualquer brechinha que está sempre à nossa volta, né? E você acaba olhando para o problema novamente e tendo medo. E aí, o que acontece? Quando você olha para o problema e tem medo, você está automaticamente duvidando do que Deus te deu, do que Deus disse para você que vai fazer para você. E aí você afunda novamente no problema, em nome de Jesus. Infelizmente é assim, é desse jeito aí. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. E ele, no momento, ele afundou e gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo-lhe a mão, tomou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Mulher de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Eu estava contigo, você estava vindo em direção a mim, por que duvidaste? Eu ia te abençoar, a bênção já estava ali preparada, já estava posta para você, e você, de repente, você duvida e olha para o problema novamente, esquece o problema. Quando pedir algo para o Senhor, você tem que esquecer o problema. Se você pediu alguma coisa para Deus, esquece o problema, esquece o problema. Se você pediu alguma coisa para Deus, tem que esquecer o problema e confiar em Deus. A tua confiança tem que estar sempre em Deus, não pode voltar atrás. Não pode, se você voltar atrás, você está tirando Deus do pedaço. E aí acontece que você volta para o primeiro estágio, de novo, novamente. Volta a temer e volta para o problema. Então o Senhor diz assim, por que duvidaste, homem de pequena fé? Por que duvidaste? Então, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Aí eles entenderam que aquele ali era realmente filho de Deus. Eles estavam há tanto tempo com o Senhor Jesus. Eles estavam há quanto tempo com o Senhor Jesus e não ainda conhecia Jesus. Foi preciso acontecer tudo aquilo ali para eles realmente conhecer Jesus, saber que ele era o Filho de Deus. Olha só. E assim somos nós nos dias de hoje. Nós andamos com Jesus todos os dias, vamos à igreja, oramos, lemos a Bíblia, mas quando acontece algo na nossa vida que venha nos abalar, muitas vezes a nossa estrutura, a nossa vida espiritual, a nossa vida sentimental, e a gente acaba duvidando até de Jesus, acaba duvidando que Deus pode fazer por nós, do que Deus pode fazer por nós. Infelizmente, nós somos seres humanos limitados e fizemos isso mesmo, não é? E aí a gente pensa que conhece Jesus e na realidade a gente não conhece, porque se nós conhecemos verdadeiramente Jesus,
a gente jamais duvidaria do poder de Deus, do poderio de Deus. Se nós conhecermos verdadeiramente o Senhor Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador, o nosso Deus que está sempre do nosso lado, que diz que jamais vai nos deixar e jamais vai nos abandonar, nós jamais teríamos medo de qualquer coisa. Nós íamos confiar em Deus, nós íamos orar, entregar para Ele e descansar, confiar, acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Então é isso aí a palavra que eu tenho para dizer para você nessa hora, meu querido, minha querida. Não importa a tempestade que você esteja passando, não importa a tempestade. Não importa o vendaval, o temporal que você esteja passando, Deus é com você. Deus é com você no temporal, Deus é com você no vento, Deus é com você nessa tempestade, Deus é com você em todo o tempo da tua vida, Deus é com você. Mas nunca duvide do poder de Deus, nunca duvide o que Deus pode fazer na tua vida. Se você entregou nas mãos de Deus, apenas a você descansa o teu coração, confia nele e não duvide no teu coração do que Deus pode fazer na tua vida. Porque Ele pode fazer isso e muito mais, além do que você possa imaginar. Amém? Eu só peço para você curtir esse vídeo, deixa o teu like, a tua curtida. Compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir essa palavra nesse momento agora. Compartilhe. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, amém. Glórias a Deus.